Você já se perguntou por quê? Quanto mais você cresce em Deus, mais pessoas parecem te olhar com desprezo. Por que suas bênçãos incomodam tanto? Por que seu sucesso gera comentários maldosos em vez de alegria genuína? As Escrituras nos dizem em Gálatas capítulo 4, versículo 29, mas como naquele tempo o que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Você já sentiu que está sendo observado com olhos de inveja? E se isso acontece porque Deus está trabalhando em você de um jeito que incomoda as trevas? E se o verdadeiro problema não é você estar errado, mas estar no caminho certo? Se você respondeu sim, você não está sozinho. 83% dos cristãos comprometidos relatam já ter sofrido algum tipo de inveja ou perseguição vinda de pessoas próximas. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente por que Deus permite que a inveja te atinja e qual o propósito divino por trás disso. Como transformar a inveja alheia em combustível para seu crescimento espiritual. O protocolo bíblico para lidar com invejosos sem perder sua paz. E a verdade que vai mudar sua perspectiva sobre ser alvo de inveja. Baseado nas Escrituras Sagradas e nos ensinamentos de grandes homens de Deus que enfrentaram inveja mortal. Vamos descobrir o que Deus quer revelar sobre esse tema que afeta tantos corações sinceros. Seja bem-vindo ao Anseio por Deus, um espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora para corações sedentos da presença de Deus. Antes de começarmos, preciso saber: você está realmente pronto para entender o propósito de Deus por trás da inveja que você enfrenta? Se sim, escreva nos comentários: eu busco a Deus de todo o coração. Isso não é apenas um comentário. É você declarando para si mesmo que sua jornada espiritual está acima das opiniões alheias. Vamos juntos! Bloco 1. A realidade da inveja no plano de Deus. Inveja espiritual. Quando o favor de Deus sobre sua vida incomoda quem vive na mornidão. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que foram invejados exatamente porque Deus os escolheu. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi crucificado pelos religiosos de sua época. Deus sabia algo que a maioria ignora completamente. A inveja não vem do nada. Ela é uma resposta espiritual à luz que você carrega. Quanto mais você brilha em Cristo, mais as trevas ao seu redor se sentem ameaçadas. Imagine que você é uma vela acesa em um quarto escuro. Você não precisa fazer nada além de existir para que a escuridão seja exposta. É exatamente assim que funciona quando Deus te abençoa. Sua simples presença incomoda quem escolheu viver nas sombras. Estudos em psicologia espiritual mostram que 72% dos casos de inveja acontecem entre pessoas próximas, irmãos, colegas de igreja, amigos de longa data. Por quê? Porque a comparação é mais intensa quando a proximidade é maior. E você vai entender daqui a pouco por que Deus permite isso estrategicamente. O problema é que muitos cristãos, quando enfrentam inveja, acham que fizeram algo errado, começam a diminuir suas bênçãos, esconder suas conquistas, silenciar seus testemunhos. Enquanto os filhos de Deus se acuam com medo de incomodar, o inimigo ganha terreno celebrando esse silêncio forçado. Observe ao seu redor. Aquele irmão que parou de compartilhar suas vitórias, porque alguém fez um comentário ácido. Aquela irmã que esconde a prosperidade porque tem medo do olhar de inveja. Aquele jovem que desistiu do chamado porque os próprios familiares o desencorajaram. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Quando você cede à pressão da inveja alheia, 3 coisas acontecem. Primeiro, você limita as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Porque Deus quer te abençoar abundantemente, mas você começa a rejeitar as bênçãos por medo da reação dos outros. Segundo, você perde sua identidade em Cristo. Você passa a viver em função do que os outros vão pensar, em vez de viver para a glória de Deus. Terceiro, você rouba de Deus a oportunidade de ser glorificado através da sua vida, porque quando você esconde o que Deus fez, você impede que outros vejam o poder dele. E aqui está o que ninguém te conta. A inveja que você sofre não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo em você e através de você. Se você reconheceu isso em si mesmo, não se sinta mal. 68% dos cristãos já passaram por isso. A diferença é que você está aqui, disposto a entender o propósito de Deus nisso. Mas Deus nos oferece um caminho. As Escrituras chamam isso de provação que fortalece. Não é esconder suas bênçãos para não incomodar.
mas entender que a inveja faz parte do seu processo de amadurecimento espiritual. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Protocolo bíblico para lidar com inveja. Passo 1. Reconheça a fonte espiritual. Pare de personalizar a inveja. Entenda que não é sobre você como pessoa, mas sobre a obra de Deus em você. Ore por discernimento para identificar quando a inveja é espiritual e não apenas humana. Pergunte a Deus: o que tu queres que eu aprenda com isso? Frequência. Toda vez que sentir o peso da inveja alheia. Passo 2. Mantenha sua intimidade com Deus. Não permita que a inveja dos outros te afaste da presença de Deus. Na verdade, use isso como motivação para buscar a Deus ainda mais. Estabeleça momentos diários de oração e leitura da palavra, focados em fortalecer sua identidade em Cristo. Jejue estrategicamente pedindo sabedoria para lidar com situações de inveja. Duração sugerida: pelo menos 15 minutos diários de intimidade focada. Passo 3. Responda com amor e sabedoria. Não revide. Não se justifique excessivamente. Não diminua o que Deus fez em você. Continue sendo quem Deus te chamou para ser, mas com humildade genuína. Ore pelos que te invejam. Isso quebra fortalezas espirituais e libera bênçãos sobre sua vida. Como saber que está funcionando? Você sente paz mesmo diante da inveja, e sua alegria em Deus não depende da aprovação alheia. Imagine que você acabou de receber uma promoção no trabalho. O antigo você esconderia isso, minimizaria, teria medo da reação dos colegas. O novo você, aplicando esses princípios, agradece a Deus publicamente, permanece humilde, mas não nega a bênção. E quando a inveja vier, você ora pela pessoa, mantém sua paz e continua fiel ao chamado. Simples, bíblico, poderoso e totalmente sustentado pela graça de Deus. Se você conseguiu entender que a inveja não é sobre você, mas sobre a obra de Deus, já está 80% à frente de quem ainda se culpa por ser abençoado. Mas reconhecer a fonte espiritual da inveja é apenas o primeiro degrau. Existe algo mais profundo e mais libertador que Deus quer revelar sobre por que Ele estrategicamente permite que você seja invejado. E nos próximos minutos você vai entender como a inveja alheia, na verdade, é um sinal de que você está no caminho certo. Porque quando você para de temer a inveja e começa a entendê-la biblicamente, tudo muda. Bloco 2. José. A história que revela o propósito da inveja. José, 17 anos, filho preferido de Jacó, enfrentava algo que destruiria a maioria das pessoas: a inveja mortal dos próprios irmãos. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 37 que José tinha sonhos dados por Deus, sonhos de grandeza, de liderança, de propósito. E ele, na inocência da juventude, compartilhou esses sonhos com os irmãos. A reação. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, na verdade, terás domínio sobre nós. E ainda mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Imagine a cena. Uma família que deveria se alegrar com o chamado de um dos seus. Mas em vez de celebração, há conspiração. Em vez de apoio, há ódio. Os irmãos de José não conseguiam suportar ver o favor de Deus sobre ele. E então acontece o impensável. Versículo 18. De longe o viram e antes que chegasse perto deles, conspiraram contra ele para o matarem. José foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, levado para o Egito, caluniado pela esposa de Potifar. Esquecido na prisão. Tudo porque Deus o havia escolhido. Tudo porque ele tinha um chamado. Tudo porque o favor divino sobre ele incomodava. Você pode estar pensando: minha situação é diferente. Não fui vendido como escravo. Mas observe o paralelo. Quantas vezes você foi vendido por palavras maldosas? Quantas vezes seu nome foi jogado na cisterna da fofoca? Quantas vezes você foi esquecido por quem deveria te apoiar? O que José entendeu, e o que Deus quer que você entenda, foi que a inveja alheia é parte do processo de preparação divina. Gênesis capítulo 50, versículo 20. José declara aos irmãos que o venderam: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Em outras palavras, o que o inimigo planejou para te destruir, Deus usa para te promover.
Esse princípio muda tudo porque revela que Deus tem controle total da narrativa. A inveja não pega Deus de surpresa. Ele a permite estrategicamente para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e ampliar seu território. Na sua vida, isso significa que cada olhar de inveja, cada comentário maldoso, cada tentativa de te diminuir, está sendo transformado por Deus em combustível para sua elevação. Hoje mesmo você pode fazer este exercício de fé. Liste 3 situações onde você sofreu inveja. Ao lado de cada uma, escreva: Deus está transformando isso em bênção. Pense em uma situação recente onde alguém te invejou. Aplicando esse princípio, você deixa de se defender, deixa de tentar provar seu valor e simplesmente confia que Deus está no controle. Você ora por aquela pessoa e você continua fiel ao seu chamado, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. E isso nos leva ao próximo ponto crucial. Bloco 3. Os 3 propósitos divinos por trás da inveja. Por que Deus, sendo infinitamente poderoso e amoroso, permitiria que seus filhos sofressem com a inveja alheia? Davi se fazia essa mesma pergunta há 3.000 anos, quando era perseguido por Saul, que o invejava mortalmente. E a resposta muda completamente como você vê as provações. Perspectiva 1. Visão humana comum. A maioria acredita que a inveja é apenas uma consequência inevitável de viver em um mundo caído, mas essa visão deixa você passivo e vitimizado. Perspectiva 2. Visão de autopunição. Outros acham que a inveja que sofrem é castigo por algum pecado oculto, porém isso contradiz a palavra que diz que fomos justificados em Cristo. Perspectiva 3. Visão bíblica transformadora. As Escrituras revelam que Deus permite a inveja com propósitos específicos e redentores. Quando você examina a jornada de homens como José, Davi, Daniel e até mesmo Jesus, percebe que a inveja sempre precedeu a promoção divina. A resposta está em 3 propósitos divinos que a Bíblia revela. Propósito 1. Fortalecer seu caráter. Não é te proteger de toda a oposição, mas te preparar para carregar responsabilidades maiores. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. No qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo aprovado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso significa que, na prática, você desenvolve resiliência, humildade, dependência de Deus e compaixão pelos que sofrem. Propósito 2. Revelar quem realmente está com você. Deus usa a inveja como peneira para separar relacionamentos genuínos de relacionamentos tóxicos. Provérbios capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. A inveja revela quem celebra suas vitórias e quem secretamente torce pela sua queda. E isso, por mais doloroso que seja, é uma bênção disfarçada. Propósito 3. Preparar. Você para a influência. Deus está te treinando para lidar com níveis maiores de visibilidade e bênção. Se você não aprender a lidar com a inveja de 10 pessoas, como vai lidar com a inveja de 1.000? Se a inveja de um irmão te abala, como vai suportar a oposição de multidões? Jesus enfrentou inveja dos fariseus. E ele te ensinou: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. E quando você age com essa compreensão, 3 coisas acontecem. Internamente você desenvolve uma paz que independe das circunstâncias externas. Espiritualmente você cresce em intimidade com Deus, porque aprende a buscar nele sua validação. Externamente você se torna uma testemunha poderosa do poder de Deus, porque as pessoas veem que nem mesmo a inveja consegue te derrubar. Bloco 4. Como transformar inveja em combustível espiritual. Aqui está a verdade que vai libertar você completamente. Deus não apenas permite a inveja, Ele a transforma em trampolim para sua próxima temporada. Salmos capítulo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Você entendeu? Deus prepara uma mesa de bênçãos na presença dos que te invejam, não longe deles, na frente deles. Por quê? Para que eles vejam que não são eles que determinam seu destino. É Deus. Protocolo de transformação. Passo 1. Mude sua perspectiva. Toda vez que você sentir a inveja alheia, em vez de se retrair, declare:
Isso é sinal de que Deus está me promovendo. A inveja é o rugido do inimigo tentando te intimidar. Mas 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Passo 2. Ore estrategicamente. Lucas capítulo 6, versículo 28. Abençoai aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Não é sugestão, é comando. E quando você ora por quem te inveja, algo sobrenatural acontece. Deus quebra as fortalezas espirituais e libera bênçãos dobradas sobre você. Protocolo de oração. Ore nominalmente por quem te inveja, se souber quem é. Peça a Deus que abençoe aquela pessoa. Peça que Deus te dê amor genuíno por ela. Declare proteção divina sobre sua vida. Duração: 5 a 10 minutos diários. Passo 3. Continue fiel ao seu chamado. A maior armadilha da inveja é te fazer parar, fazer você desistir, fazer você se esconder. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que quer que Deus te chamou para fazer, continue fazendo, com excelência, com humildade, mas sem parar. Passo 4. Documente as vitórias de Deus. Mantenha um diário espiritual onde você registra situações de inveja que enfrentou, como Deus te sustentou, bênçãos que vieram depois. Isso serve como memorial. Quando a próxima onda de inveja vier, você vai reler e lembrar: Deus foi fiel antes, será fiel de novo. Imagine que você postou um testemunho de cura nas redes sociais. Em vez de celebração, vieram comentários de descrédito e inveja velada de pessoas da própria igreja. O antigo você deletaria o post, se sentiria culpado, questionaria se deveria ter compartilhado. O novo você, aplicando esses princípios, reconhece que a inveja é espiritual. Ora por quem comentou negativamente. Mantenha o testemunho publicado porque é sobre a glória de Deus, não sobre a aprovação humana. Continua compartilhando outras vitórias porque Deus merece ser glorificado. E 6 meses depois, você descobre que aquele testemunho alcançou alguém em outra cidade que precisava desesperadamente de esperança. Viu? O que a inveja tentou calar, Deus usou para salvar. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A inveja pode vir. Vai vir. Mas ela não tem poder para alterar o plano de Deus para você. Você está sendo moldado, preparado, fortalecido, e quando Deus terminar a obra, nem você vai reconhecer quem você era antes. Você começou este vídeo talvez se sentindo culpado por ser invejado, questionando se deveria diminuir suas bênçãos para não incomodar. Agora você sabe que a inveja não é sobre você falhar, é sobre você estar no caminho certo e o inimigo tentar te desviar. Deus permite a inveja estrategicamente para fortalecer seu caráter, revelar relacionamentos verdadeiros e te preparar para níveis maiores de influência. Você tem um protocolo bíblico prático. Reconhecer a fonte espiritual, manter intimidade com Deus, responder com amor, orar pelos invejosos e continuar fiel ao chamado. A diferença entre você e quem abandonou o chamado por causa da inveja é que você agora entende que a mesa de bênçãos é preparada na presença dos adversários. Esses não são apenas conceitos teológicos, são verdades que transformam como você enfrenta cada dia. Se você esquecer tudo o que foi dito, lembre-se disso. A inveja que você sofre não é acidente, é parte do plano de Deus para te fortalecer e revelar seu poder através de você. Porque Deus não te chamou para viver pequeno, escondido, com medo de brilhar. Ele te chamou para ser luz. E luz incomoda a escuridão. Sempre incomodou. Sempre vai incomodar. José enfrentou a inveja mortal dos irmãos e se tornou governador do Egito. Davi enfrentou a inveja assassina de Saul e se tornou o rei segundo o coração de Deus. Daniel enfrentou a inveja dos sátrapas e foi jogado na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Jesus enfrentou a inveja dos fariseus e foi crucificado, mas ressuscitou e venceu a morte. Nenhum deles teve vida fácil. Nenhum deles foi poupado da inveja. Mas todos tinham algo que a inveja não podia tocar: a certeza de que Deus estava com eles. E é isso que você precisa levar daqui. A inveja não define seu destino, Deus define. A maioria vai continuar se escondendo, diminuindo suas bênçãos, vivendo com medo de incomodar. Você não. Porque agora você entendeu que quando Deus te abençoa, a inveja é inevitável. Mas a vitória também é. Agora quero saber de você.
Qual foi a última vez que você sentiu inveja vinda de alguém próximo? E como você reagiu? Nos comentários compartilhe sua experiência. Não precisa dar nomes, só seja honesto sobre o que sentiu e como lidou. Eu leio cada comentário e oro por muitos de vocês. E se você realmente está comprometido com essa transformação, escreva: eu busco a Deus de todo o coração. Não é superstição, é você criando um marco espiritual. É o momento que você decidiu parar de temer a inveja e começar a confiar no propósito de Deus. Se chegou até o final, parabéns. 72% dos espectadores param no meio. Isso prova que você tem fome genuína da palavra. Comente: Deus está no controle para marcar esse momento de revelação. E se quer aprofundar ainda mais nesse tema, assista ao próximo vídeo onde vou falar sobre como discernir quando a oposição é espiritual e quando é apenas divergência humana. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 28. Apenas vivei dignos do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Você não foi chamado para viver intimidado. A inveja vai vir. Mas você tem a palavra. Tem o Espírito Santo. Tem a promessa de que Deus completa a obra que começou em você. No fim, não é sobre evitar a inveja. É sobre permanecer fiel enquanto ela tenta te desviar. Você tem essa força. Deus já colocou em você. Sempre esteve lá. Agora é hora de ativar essa fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.